Passando aqui, né, na mensagem de hoje, domingo, dia 19, trazendo a palavra do Senhor, a palavra santa, a palavra, o alimento que vem dos céus, né, o pão que vem dos céus, como Jesus nos ensinou até mesmo na oração do Pai Nosso, que a gente devemos buscar esse alimento, né, o pão nosso de cada dia, porque o alimento da alma, que é o alimento, a palavra de Deus, o pão vivo que vem do céu é muito mais importante, o alimento da alma é muito mais importante do que o alimento do corpo, né? Quando nós estamos bem alimentados espiritualmente, nós estamos bem fortalecidos. Amém? Glória a Deus. E a palavra de hoje que é ministrada para as nossas vidas, ao nosso coração, para estar se alimentando aí durante a semana, está em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 5, onde está escrito: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus ele nos deixou grandes ensinamentos e até hoje, através do Espírito Santo, grandes revelações ele nos dá através da sua palavra. Amém? Para que a gente possa ter esse espírito de vida, nos alimentando a cada dia em tudo aquilo que nós possamos fazer. Essa mensagem, e aí eu vou falar, né, até por tudo que a gente tem visto, não só nos últimos dias, nas últimas semanas mesmo, mas nos últimos anos, né, muitas mensagens estão sendo voltadas para o lado da liderança, não que as ovelhas também não estejam imbuídas em tudo isso, porque muitas vezes, né, essa responsabilidade está mais sobre aqueles que pregam, né, e essa mensagem ela fala de um templo, óbvio, né, de um templo que foi construído, e aí tinha toda uma naquela época, aqueles templos monumentais que eram altos, né, ostentosos, né, tinha aquela opulência toda, né, mas essa mensagem ela está falando de um alto lugar a qual ele foi levado, né, e desse alto lugar se via tudo. Então, trazendo isso para os dias de hoje, está se falando do altar, né? Que é o mais alto lugar no templo, né? Então, Jesus aqui representando, né, essa liderança, que é a liderança do ensino, a liderança do guia, a liderança do pastorado, foi levado a esse mais alto lugar e instigado a usar a autoridade de filho, direito de filho. Só que ele nos dá um grande ensinamento, né? Ser filho não nos dá o direito, né, de tentar ao pai, ou seja, de ser, como é que eu posso dizer? Ele foi um homem sábio, maduro, né? Teve maturidade para lidar com uma situação. Então, o que ele quer nos falar aqui? Não é porque somos filhos que vamos usar o nosso direito de filho, a nossa autoridade de filho, para a gente fazer o que a gente quiser. Mesmo que nós sejamos levados ao mais alto lugar, isso não significa que a gente tenha o direito e a autoridade de fazer da jeito como a gente quer, como a gente gosta, do jeito como a gente deseja, porque as pessoas estão para nos servir, então elas têm que obedecer, elas têm que fazer aquilo que a gente quer, que a gente manda, né? Essa mensagem está bem pautada nisso. Então, Jesus aqui com muita maturidade, muita responsabilidade, porque justamente é isso, né? A autoridade, ela traz a responsabilidade, e só tem responsabilidade quem tem maturidade, né? Porque sabe que vai responder pelos seus atos.
Então Jesus ele nos mostra aqui muito claramente que ser filho nos dá autoridade e direito, mas não de fazer aquilo que nós queremos ou desejamos ou do jeito como a gente quer, né? Muitas vezes eu falo para você que eu já ouvi muitas vezes pessoas falando assim, né, em ministração de palavras, de mensagem: ah, vocês são filhos de Deus, vocês têm o direito, Deus te deu, Deus fez, Deus, né? E aí a pessoa acaba entendendo que sim, que Deus tem que fazer, que Deus tem a obrigação de fazer, porque, né, é pro filho, né? E é sobre isso que Jesus está falando. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Porque assim como nós temos que ter a consciência de que somos filhos, ele tem a consciência de que ele é pai. Só que ele não é um pai omisso que faz a vontade do filho, que vem para satisfazer a vontade do filho. Muito pelo contrário, o filho veio para satisfazer a vontade do pai, né? Então essa inversão de valores, ela pode existir no mundo, não em Cristo, não em Jesus, né? Ele se colocou como filho e como filho ele obedeceu aquilo que era a vontade de Deus. Então mesmo ele estando no mais alto lugar, mesmo ele continuou como servo. Então ele entendeu isso e nos ensinou isso, né? Que nós somos filhos e que filhos obedecem ao pai e não o inverso, né? Mas uma das coisas que essa mensagem também nos traz é que a palavra é de Deus, mas não foi falada por Deus, né? É isso que Jesus responde aqui, né? Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, assim, se vem para tentar, a palavra é dele, mas não veio por meio dele. Isso é algo que a gente vê muito nos tempos de hoje. A palavra de Deus sendo usada por aqueles que não são de Deus, né? E aí as pessoas, porque ouvem, é palavra de Deus, já falam: não, é isso mesmo, né? Porque, como eu falo, eu já ouvi muita gente aí falando, né? Você é filho de Deus, você tem direito, Deus te deu autoridade, Deus isso. E aí a pessoa vai naquela, né? Porque está escrito que nós somos filhos de Deus. Nós recebemos o direito de ser filhos de Deus, né? Então aí as pessoas acabam, mas essa é uma mensagem que mostra claramente isso. A palavra é de Deus. Por isso que Jesus fala: também está escrito, viu? A palavra é de Deus, mas não veio por meio dele. Então, a mensagem que eu quero te deixar hoje também é sobre isso. Pode estar na palavra de Deus, mas nem sempre quem traz é de Deus. Então tome cuidado, porque quando não é, esse é o segundo Adão, né? Jesus, ele é o segundo Adão. O segundo Adão, ele venceu as tentações da serpente, de Satanás. Já o primeiro Adão caiu. E aí, olha só, né, como é que é a coisa toda. Adão caiu no paraíso e foi tentado uma vez só. Jesus foi tentado em todas as suas fraquezas no deserto. Está vendo como é a diferença do filho para a criatura? Né? Porque Adão foi criado por Deus. Jesus veio como já filho de Deus. Então tome cuidado, porque a criatura, ela pode até conhecer a palavra, mas ela não vem para viver essa palavra, porque quem vive a palavra obedece, né? E aí recebe pela obediência o direito de ser filho. Então tome muito cuidado mesmo. O central dessa palavra aqui realmente está falando sobre isso. Não é porque você é colocado no mais alto lugar, não é porque você está numa posição, né, onde você tem autoridade de filho, direito de filho, que isso te dá
né? O direito de fazer o que você quiser, de as pessoas ter que servir da forma como você quer, né? Porque você está tentando ao Pai, você está tentando a Deus. Porque a palavra nos ensina que o diabo ele é o tentador. Mas quem tenta é quem cai na tentação. Então tome muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. E principalmente, não é porque é palavra de Deus que está vindo do trono de Deus, que está vindo de Deus, não. Você sabe que uma das coisas que eu acho assim tremenda em Deus é justamente isso, é essa revelação, né? De nos mostrar que, olha só, onde o diabo levou Jesus para a cidade santa, no mais alto lugar, dentro da cidade santa, olha só, presta atenção. Então assim, Deus não proíbe ele de entrar na igreja, não proíbe ele de subir no altar, né? Então isso daqui é uma revelação, assim, de você ver quem prega, o que prega, como prega, para você ver se é um direcionamento de Deus, uma revelação de Deus, ou se são pessoas te levando a tentar a Deus. Olha que palavra tremenda. Então tome muito cuidado, nem todo mundo que está no altar de Deus, tá? Nem todo mundo que se diz que é de Deus, que prega a palavra de Deus, vem da parte de Deus para sua vida. Tome bastante cuidado com isso. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Desejo a todos uma boa semana aí, uma boa, né? Que Deus esteja aí à frente de tudo e que a paz que excede todo o nosso entendimento esteja sobre as nossas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.